Em setembro de 1977, uma mulher saiu correndo de casa, completamente desesperada. Segundo seu relato, uma luz havia descido do céu. Ela não fazia barulho, não piscava, e não parecia com nada que ela já tivesse visto antes. De repente, um feixe luminoso atingiu seu corpo. Nas horas seguintes, ela começou a sentir tontura, fraqueza e uma sensação estranha que não conseguia explicar. Mas o mais assustador não era o relato dessa mulher. Era o fato de que dezenas de outras pessoas começaram a contar histórias quase idênticas. E poucos meses depois, a Força Aérea Brasileira seria enviada para investigar. O nome da missão? Operação Prato. Capítulo 1. Para entender essa história, precisamos voltar para 1977. Mais especificamente para Colares, uma pequena cidade localizada no Pará. Na época, a rotina da região era simples. Pescadores saíam para o mar. Famílias viviam de agricultura. E as noites costumavam ser tranquilas. Até que algo começou a mudar. Moradores passaram a observar luzes estranhas no céu. No início, ninguém deu muita importância. Luzes no céu não eram exatamente uma novidade. Mas então, os relatos começaram a aumentar. E mais estranho ainda, as descrições eram extremamente parecidas. Algumas pessoas afirmavam que os objetos permaneciam imóveis por vários minutos. Outras diziam que realizavam movimentos impossíveis. Mudavam de direção instantaneamente, paravam no ar, desapareciam e reapareciam segundos depois, mas isso era apenas o começo. Capítulo 2. Conforme os relatos aumentavam, surgiu um apelido que rapidamente se espalhou pela região: Chupa-Chupa. O nome parece até engraçado, mas para os moradores não havia nada de engraçado naquela situação. Segundo diversos testemunhos, algumas luzes desciam até uma distância relativamente próxima das pessoas. Em seguida, feixes luminosos eram direcionados para elas. Muitos afirmavam sentir calor intenso. Outros relatavam fraqueza. Alguns diziam que apresentavam pequenas marcas pelo corpo. O medo começou a crescer. Famílias passaram a dormir juntas. Moradores evitavam sair durante a noite. Em algumas áreas, a sensação era de que algo observava a cidade depois que o sol desaparecia. Hoje, é impossível saber quantos relatos foram exagerados, mas existe um detalhe importante. Os casos eram numerosos demais para serem simplesmente ignorados, e isso chamou a atenção de autoridades locais. Capítulo 3. Quando os relatos chegaram aos militares, uma decisão incomum foi tomada. A Força Aérea Brasileira enviaria uma equipe para investigar. Não era uma brincadeira. Não era um grupo de curiosos. Eram militares treinados. O objetivo era descobrir o que realmente estava acontecendo. A missão recebeu o nome de Operação Prato. Os agentes começaram entrevistando moradores, registraram depoimentos, anotaram horários, mapearam locais das ocorrências, fotografaram tudo o que podiam. Mas, conforme os dias passavam, algo inesperado aconteceu. Os próprios investigadores começaram a observar fenômenos estranhos. E isso mudaria completamente o rumo da operação. Capítulo 4. Essa talvez seja a parte mais intrigante de toda a história. Porque não estamos mais falando apenas de testemunhas civis. Estamos falando dos militares encarregados de verificar os relatos. Diversos documentos produzidos durante a operação descrevem observações de objetos luminosos. Alguns registros mencionam luzes realizando movimentos incomuns. Outros descrevem objetos com formatos difíceis de identificar. Os investigadores passaram a fotografar aquilo que observavam. E quanto mais registros surgiam, mais perguntas apareciam. Se tudo não passava de um mal-entendido coletivo, por que os militares continuavam produzindo relatórios? Por que a operação durou meses? E por que tantos documentos foram arquivados?
Essas perguntas alimentariam o mistério durante décadas. Capítulo 5. Após meses de trabalho, a Operação Prato foi encerrada. Mas o encerramento não trouxe respostas. Pelo contrário, trouxe ainda mais dúvidas. Nenhuma explicação definitiva foi apresentada ao público. Os arquivos ficaram guardados. Os relatos continuaram circulando. E o caso passou a viver entre duas interpretações. De um lado, aqueles que acreditavam que algo extraordinário havia acontecido. Do outro, os que defendiam explicações convencionais. Mas, independentemente da teoria escolhida, existe um fato impossível de ignorar. A investigação realmente existiu. Os documentos realmente existem. E os registros produzidos pela própria Força Aérea continuam disponíveis para análise. Quase 50 anos se passaram, e ainda hoje a Operação Prato permanece como um dos casos mais intrigantes da história brasileira. Talvez tudo tenha uma explicação simples, talvez não. Mas existe algo fascinante nesse caso, porque, diferente de muitas histórias sobre OVNIs, aqui não estamos falando apenas de rumores. Estamos falando de uma investigação oficial, uma operação militar. Centenas de páginas de registros e uma pergunta que continua sem resposta. O que realmente aconteceu nos céus da Amazônia em 1977? Se você gosta de mistérios reais, documentos esquecidos e histórias que desafiam explicações simples, inscreva-se no Sinal Degradado, porque este foi apenas o primeiro sinal